Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Pode, para começar 25 muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema poderoso que pode ser um grande aliado na rotina de crianças neurotípicas, a aromoterapia. E para esse papo, eu tenho a honra de receber a Jaque Oliveira, uma incrível mulher cheia de talentos. Ela é visagista, consultora de imagem, mentora, aromaterapeuta e cantora. Com mais de 28 anos de experiência, Jaque já ajudou milhares de mulheres a se enxergarem com mais amor e autenticidade. Mas hoje nosso foco está na aromoterapia e em como ela pode auxiliar na regulação emocional das crianças e adolescentes atípicos. Se você quer aprender mais sobre como os óleos essenciais podem ajudar no sono, na ansiedade e no equilíbrio emocional dos pequenos, esse episódio é para você. Já prepara o bloquinho de anotações e vem com a gente. Jaque, primeiramente, obrigada por estar aqui. Conhecer você já rolou uma empatia aqui muito grande. Aqui a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre a sua vida, mas me conta, o que você faz? Pelo amor de Deus, me conta todo sobre você. Vou demorar muito para Não, então contar, vamos tentar resumir aqui. mas primeiro eu quero agradecer, Cassandra, pelo convite, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Você Pode. Eu acredito muito nisso, que a gente pode o que a gente quiser, né? Com E certeza. essa é uma coisa que me acompanha e por isso que eu acabei construindo tantas profissões, né? E transformando tudo isso em uma só, né? Trazendo tudo isso para o meu dia a dia. Foi um caminho que eu fui construindo mesmo. O meu sonho desde criança sempre foi TV, música, coisas do tipo, né? Eu gostava e gosto até hoje. Mas a minha mãe era cabeleireira e a gente precisava trabalhar e eu comecei a trabalhar como cabeleireira com ela aos 11 anos de idade, Hum. para ficar perto da minha mãe, porque, tipo, Você é filha única? não, eu sou a mais velha de 5. Aham. E aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito de ficar perto da minha mãe, então eu comecei a ajudá-la. E foi assim que eu ingressei na profissão. Aos 16 eu fui descobrindo ainda mais essa paixão e a música nunca me deixou, né? Desde sempre também indo, aprendendo. Eu sempre aprendia muito com a TV, com as músicas mesmo que eu ouvia. Eu treinava como se eu tivesse certeza de que isso um dia fosse se concretizar na minha vida. E realmente se concretizou. Então, aos 16 comecei a estudar na área da beleza, então entendi também que eu não gostava da questão copia e cola que Hum. existe na área da Uhum. beleza, que é aquela coisa, eu quero ficar com essa cara aqui. E isso me incomodava muito. E aí fui entendendo e descobrindo sobre comportamento. E aí ingressei na etiqueta social, consultoria de imagem, visagismo. Trabalhei também em backstage do São Paulo Fashion Week por 11 Que anos. bacana, É, olha. então eu fui construindo toda essa carreira, até que um dia eu fui numa loja comprar um sapato e uma produtora me olhou e falou: "Você não é modelo?" É porque eu já ia perguntar, contudo, faltou o modelo, porque além É. de tudo, gente, ela é bonita. Ela é bonita. Aí eu falei: "Não, eu não sou modelo". Ela: "Não é possível que você não é. Vamos fazer um teste, ó. Vai ter um trabalho tal dia, vai lá". Me passou o endereço, eu fui. Quando chegou lá, era na TV Gazeta. E era para ser modelo de roupa, tal. E já era para no valendo o teste, né. Hã? Tá vendo? Não basta ser competente, tem que ter um pouquinho de sorte aí também, né. Já era no valendo. E aí beleza, enfim, fui, desfilei, e aí ali também comecei a ganhar experiência com câmera, com outras coisas. E depois de participar de vários realities e receber vários nãos, Hum. eu resolvi me inscrever em um reality específico que teve aqui no Brasil, que só teve uma edição, que foi o X Factor Brasil. E aí falei: "Ah, vou me inscrever para eu estava voltando a cantar, porque eu fiquei um Uhum. tempão sem cantar para me dedicar à carreira, né, para crescer. E aí estava voltando a cantar, falei: "Ah, deixa eu ir, né, se eu aparecer uma 2 vezes na TV, eu já consigo um cachê um pouquinho Uhum. melhor, tal, Uhum. para eu fazer isso como hobby, para me divertir". Estava num momento que estava com muita ansiedade, enfim. Eu acredito que foi a questão de me distanciar da minha arte, né, daquilo que, alegrava a minha alma. E aí, enfim, entrei no reality. É um reality que constrói girl band, e aí eu fiz parte de uma girl band estando lá dentro, né, quando eu fui Nossa, que eliminar. experiência, hein, que currículo. Foi Não. muito louco, tudo muito louco, muito intenso.
E não conheci as meninas que fizeram parte dessa girl band, conheci lá dentro do programa, no ato da montagem praticamente desse grupo, e a gente começou ali uma nova experiência. Eu, a mais velha, eu tinha 31 anos na época, as meninas todas, tipo, 17, 19, 21 anos. E a gente traçou ali uma jornada, fiquei confinada 3 meses, fomos finalistas do programa. Nossa, que história bacana. E você vê que você, sendo a mais velha, quebrando paradigmas aí também, né? Exato. Fui cancelada no Twitter, fizeram campanha para me tirar da Girl Band, por eu... na época, quer dizer, eu ainda não falo fluentemente inglês, mas eu falava menos ainda. Aham. Tanto é que a minha especialidade era cantar músicas brasileiras, embora eu tenha entrado no programa cantando o Etta James. Então, assim, foi uma grande escola para mim em vários aspectos, assim, de autoamor, de E o, autoestima, e de o emocional descoberta. aí, você lidando com tudo isso, você mostra ser uma pessoa extremamente equilibrada. Só que não, né? Só que Tá não. louca? A gente tem os desafios do dia a dia, não tem como, né? Mas força tá aí, que a Mas a gente força tá percebe. aqui, foi sendo Resiliência. construída com o tempo, assim. Que E o mais gostoso, eu acho, que participar do reality foi entender que eu estava preparada para viver aquilo naquele momento, de uma forma muito acordada, consciente, sabe? plena. Plena, vivendo aquilo mesmo, entendeu? E não ansiosa, porque como eu não fui com essa intenção, então eu curti cada momento de tudo que eu vivi, assim, tipo, eu aprendi cada coisa, eu me conectei com as pessoas, então foi assim, Engraçado quando a gente tem a plenitude, e eu tento praticar isso na minha vida, parece que o resultado sempre é eficaz, né? é A gente isso. atinge o objetivo quando a gente Exato. trabalha a plenitude. Não é fácil, mas você Não, não naquele é. momento estava plena. Bom, vamos falar da Ju, né? A Ju me ajudou nessa preparação, né? Que Que é bom. E aí surge a aromoterapia na sua vida. Como é que surgiu isso? Conta um pouquinho dessa história. Você com tantas outras habilidades, aí surge a aromoterapia na sua vida. E como é que foi isso? E como é que você enxergou isso no impacto desse trabalho na vida das pessoas? Enfim, e aí fazendo toda essa construção de trabalho com as mulheres e tudo mais, eu sempre senti a necessidade de ter algo a mais que sempre chegasse naqueles pontos, né? Porque como consultora de imagem, às vezes eu desenvolvia uma imagem para a pessoa, para a mulher, e ela não conseguia se ver naquilo, né? E aí eu fui para a E sempre formação para a mulher, já que o seu foco sempre para a sempre mulher. foi. Não, eu atendi homens Aham. também, cuido de homens também, mas o meu foco principal são as mulheres, né? Uhum. Até pela minha história, tive muito problema de autoestima, de ansiedade e tudo isso. Uhum. E aí, conforme eu fui trabalhando isso em mim, o desejo de transbordar, e aí foi indo, né? Enfim, como eu trabalho com mulheres fazendo cabelo, então não teve como não acontecer dessa forma. Uhum. E aí, enfim, fui mãe. E aí, você Mãe sabe, né? recente, né? Mãe Porque um recente. 4 e o outro de 2 aninhos. Aí tem mais esse desafio que eu acho que é o maior de todos. É O o maior maior de de todos é ser todos. mãe. É o maior de todos. E aí, realmente, foi a grande virada de chave da minha vida, assim, porque o meu mundo virou de ponta cabeça. Aquela menina, filha, né, que... Vou chorar. Pode Aquela chorar. menina, Aqui filha, a gente tem espaço para todos os sentimentos. e foi muito difícil para mim, assim, o início da maternidade, principalmente por ter sido na pandemia. Ah, Então, eu engravidei, e aí, cheia de sonhos, porque aquilo era um sonho, me tornar mãe sempre foi um sonho. E, cara, eu não pude viver aquilo da forma que eu queria, né? Então, beleza, vivi como eu pude. Também aproveitei muito, porque tive que não trabalhar, mas nesse período eu estudei muito. E foi a grande virada de chave para mim em relação à sustentabilidade, em relação à qualidade de vida, em relação ao que a gente faz com o nosso corpo, em relação ao uso ali de. foi um marco para você? Ali foi um marco para mim. Foi. Ali foi um marco. Então foi um marco assim significativo, porque veio a pandemia, a gravidez e você construindo tudo isso dentro de você. Dentro de Nossa. mim, exato. É. Então foi bem Por isso essa forte. emoção, né? Exatamente, foi bem intenso. Então, quando
O meu filho nasceu e eu tive toda essa virada de antes dele nascer, né, na gravidez mesmo. Uhum. Porque aí você já não pode usar qualquer produto, né? Tipo, cara, Uhum. você não pode usar um creme, não sei o quê, porque faz mal. Você não pode, não é todo shampoo que você pode usar porque você pode passar para o bebê. Então isso virou uma chave na minha mente. Como é que eu não posso usar diversas coisas estando grávida e tipo, não estando grávida, eu posso causar esses danos para mim? Aham. É verdade. Olha, eu nunca pensei dessa forma, tá vendo? Nossa, isso foi Aham. muito louco para mim. E aí eu falei: "Não", aí eu comecei a procurar, fazer várias pesquisas sobre produtos de beleza, sobre empresas que têm essa visão para a sustentabilidade, Uhum. para o cuidado das pessoas, enfim, substâncias que realmente, né, a gente tem coisa que a gente usa todo dia, então, tipo, é um sabonete que você usa todos os dias, que às vezes tem substâncias tóxicas que podem E te você causar não problema, e sabe. você não É. sabe, desodorantes, enfim. Aham. Essa foi a virada de chave e aí a aromaterapia ganhou mais força aí, que eu já era apaixonada, já fazia uso de alguns produtos, né, usava muito alecrim para trabalhar, lavanda para dormir, enfim, esses são os básicos que todo mundo usa. E aí a aromaterapia ganhou muita força nessa parte. Passando, eu abri o meu espaço e grávida do meu segundo filho, Não é fácil o primeiro, mas vamos para o segundo. vamos prosseguir. E aí, enfim, com empresa e bebês pequenos, enfim, cuidando de casa, marido, aquela coisa louca, né, da vida da mulher. É E aquilo que eu falei, né, a gente estava conversando ali. Quem inventou que a mulher é o sexo frágil, a gente tem que mandar matar, porque nunca, nunca na vida somos o sexo é frágil. tudo mentira, Aham, porque a gente descobre uma força que a gente nunca pensou que tinha, né? A exatamente. gente nunca pensou que seria capaz de realizar tantas coisas. E dentro de tantas emoções é que aí você vem com uma ideia, você pratica, coloca em prática e nasce a aromoterapia na sua vida, Exato. e é algo que te traz muito prazer e acaba Isso. ajudando as pessoas. Como você viu esse impacto na ajuda das pessoas? Principalmente, a gente sabe de óleos essenciais e tudo. Como você vê isso ajudando na vida, por exemplo, que a gente vai entrar nesse tema, das crianças com alguma questão Neuroatípica. atípica? Primeiro, porque a aromaterapia, ela age diretamente nas emoções e nas memórias. Então, a aromaterapia ela age diretamente no sistema límbico quando você inala. Então, diretamente nas emoções, diretamente nos impulsos, diretamente em como a pessoa está se sentindo. Então, em menos de 3 segundos, Nossa, eu não sabia que era tão rápido é muito assim. rápido, porque é através da inalação e já vai direto para o cérebro. E olha a vantagem, de repente, para quem não conhece, desculpa, eu particularmente não conheço a aromoterapia na profundidade, a gente sempre recorre ao remédio, né? Aí vai ao remédio, é muito mais rápido. E quando você fala 3 segundos para ter uma ação, olha como é valiosa essa informação, É não? muito valiosa. Mas, por exemplo, eu sempre falo, se você faz um tratamento medicamentoso, não interrompa, né? Aham. Por quê? Porque é muito sério, né? São questões muito sérias. E a aromaterapia, ela não promete cura de de nenhuma comorbidade, de nenhuma Uhum. doença, Uhum. né? Muito pelo contrário, o que ela oferece é o bem-estar, é a qualidade de vida. Porque todas essas questões, elas acarretam outros problemas. Então, quando Uhum. você está com muita dor, você acaba automaticamente tendo E isso que eu ia te perguntar, pra dor também tem? E tem aí eu já para vou, gente, tudo. desculpa, vou ter que fazer algumas consultas aqui. A minha filha pós-cirúrgico, por exemplo, né, e são cirurgias, assim, grandes, né, de grande porte que a gente fala. Ele ajuda em o óleo ajuda em alguma questão para dor? Para aliviar a Ajuda. dor? Sim, tem óleos, por Tem exemplo, inúmeros, é, óleos. o óleo copaíba, por exemplo, ele é um óleo que age diretamente no nervo. Então, por exemplo, se a pessoa está com dor de dente, né? No caso, para crianças, precisa ter uma diluição correta, mas você pode passar pelo lado de fora da pele. Uhum, E aí você já tem o alívio ali da dor, né? Precisa ter um teste também, no caso, de sensibilidade, para ver se a pessoa uhum, é sensível. Esperar um pouquinho, porque precisa acontecer a cicatrização, né? Para você começar a aplicar, uhum. então esperar que o médico libere essa aplicação, mas você pode aplicar na cicatriz ali o óleo de lavanda, que é Ai, o lavanda eu adoro. extremamente, o É. óleo de lavanda ele é super cicatrizante.
calmante. Então, não só para a pele, né, mas relaxante para nós, porque quando você passa por uma cirurgia, não é só aquela cicatriz de fora, tem a cicatriz também De dentro. interna que a gente fica sentido, porque você não queria estar naquela situação, né? A maioria das vezes a gente não queria passar por uma cirurgia, quando é uma cirurgia falando de saúde, né? Então, tem toda essa questão e a aromaterapia te acolhe nesse lugar. Que bacana. E tem uma idade, por exemplo, assim, bebê pode fazer? Não, pode, todas as idades Todas as podem idades. usar. Não tem nenhuma Então, restrição, efeito não. colateral, nada disso. Precisa ser feito o teste. Então, quando eu falo de teste, é o teste de sensibilidade na pele. Para bebês e idosos, a diluição é praticamente a mesma, porque a sensibilidade é maior. Então, por exemplo, uma gota para, em média, dependendo do óleo, 10 ml de um óleo de coco fracionado ou um azeite, né, um óleo vegetal, para trabalhar essa diluição do óleo. Então, teste olfativo, porque às vezes você tem memórias ruins com determinado cheiro. Nossa, isso acontece muito comigo. É. Ou boas também. O cheiro me remete a um passado bacana, mas também me remete a alguma coisa, alguma dificuldade que eu passei, alguma coisa que eu vivi. Isso é curioso, Esse é o né? sistema límbico. Aham. Então, quando a gente fala do sistema límbico, só que a diferença é que aromas artificiais, né, aromas sintéticos, eles não têm ação terapêutica, Sim. entende? O que Então, que você diz do sintético, por exemplo? É uma um vela, um perfume? um Ah, ok, perfume, ok. aqueles olhinhos que são essência só também, que só tem o cheiro, eles não têm ação terapêutica, tá? Então é bem diferente. Eles agem na memória, como o café, por exemplo. Eu sempre falo do café porque para mim o café, se eu chegar no trabalho e não tomar um café, se eu não acordar e não fizer um café para sair, tipo, é uma coisa que parece que não começou o meu dia, porque me remete muito à infância, de quando a minha mãe ia acordar, a gente para ir para a escola, ela estava sempre fazendo um café, já ajeitando as coisas para a gente sair, então me remete a isso. E para mim, hoje, me traz força. Então, tipo, é um negócio de louco como isso Que influencia. bacana, que legal. Então, pensando em aromas sintéticos, faz a gente remeter essa memória, mas não faz você tratar, né, no caso, questões emocionais, te trazer bem-estar, segurança, autoestima, impulso, Medo, todas as emoções medo, aí a gente todas essas consegue. emoções a gente trabalha através da aromaterapia. Como a gente fala também de psicossomática, né, como doenças psicossomáticas, então também existem tratamentos que a gente trabalha em conjunto com a aromaterapia para ajudar na recuperação das pessoas. É legal, mas tem muitas pessoas que trabalham com isso, mas são aventureiras, né? Passam aí, não fazem cursos nem nada. Uma vez eu estava conversando e falou: eu sofro de enxaqueca, tenho muita enxaqueca. E aí, conversando, você pega o hortelã, você coloca na nuca. Incrivelmente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se poderia passar diretamente na, Na na pele. nuca, na pele. Parece que dobrou a minha enxaqueca. Não sei se foi por conta disso, mas é engraçado. Você tem que tomar esses cuidados, né? Nossa, tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, o hortelã-pimenta, ele é um óleo que pulsa muito, né? Quando você passa, ele pulsa. Exatamente. Eu estava Geralmente, sentindo aquele, parecia que estava pulsando assim. Eu falei, meu e Deus, eu para vou quê? ficar E louca. ele é ótimo para dor de cabeça. É Mas, saber usar. por exemplo, geralmente eu indico inalação, né? Porque a maioria das vezes que a gente está com dor de cabeça, a gente não está respirando direito, o cérebro está com pouca oxigenação. Então, quando você inala o hortelã-pimenta, automaticamente você abre as suas vias aéreas, você começa a respirar melhor, e aí, se for essa questão, você melhora muito rápido. Ai, você vê, a gente está aprendendo, gente. A gente está aqui E aprendendo. ele também tem a questão do digestivo, tá? Então, se a dor de cabeça também for por questão digestiva, também ajuda nessa questão. Que bacana. Jaque, muitos pais querem explorar a aromoterapia, mas não sabem Como começar? exatamente como começar. Tem alguma recomendação inicial? Eu sei que você falou, faz primeiramente uma análise, uma avaliação, mas assim, o começo é esse? Uma coisa básica em casa, tipo, se a pessoa for comprar um óleo, eu sempre falo que o óleo de bolsa é o lavanda, né? Todo mundo tem lavanda, todo mundo gosta de lavanda. E também não é para menos, porque é o óleo do relaxamento. O lavanda é o óleo do relaxamento. Então, hoje em dia, todo mundo precisa, né? Tá todo Nossa, mundo... dá para beber? Dá pra tomar? Vontade não me falta.
Vontade não me falta. Então, eu sempre falo, gente, o lavanda e o alecrim são óleos que são básicos. Pelo menos para mim, Aham. foram os meus primeiros. Porque é concentração, então a inalação dele com uma gotinha na mão, espalhar suavemente, porque quando você aquece um óleo essencial puro, ele é volátil, então ele perde também ali a sua ação terapêutica e fica somente o aroma. Hum. E o aroma é Então, uma delícia, o aroma lavanda, é né, maravilhoso. ai, eu adoro, Uma adoro lavanda. gotinha na mão, inala. Para crianças neuroatípicas, eu sempre falo que às vezes eles têm muita sensibilidade. Então é importante você perceber se você, em que momento você pode introduzir isso, de repente colocar ali num aromatizador, no difusor, que precisa ser ultrassônico, tá? Porque o, Uhum. o aromatizador que aquece, ele também faz com que o óleo perca a sua ação terapêutica. Ah, olha, eu não sabia. É, Olha, algumas dicas aqui, que então, bacana. tem que ser É. ultrassônico Uhum. para ter realmente uma ação eficaz, porque aí ele dilui de uma forma bem, deixa bem levinho, e aí, de repente, estando ali no ambiente, a criança não vai se incomodar, né? Uhum. Diferente de você chegar e já querer aplicar na pele, né? Chegar a Uhum. tocar na criança e passar aquele produto, que pode acontecer uma desregulação ali emocional. Tem alguns óleos, por exemplo, os óleos cítricos, para ajudar na questão do... O grapefruit é um óleo, por exemplo, que é muito bacana para inibição de apetite, para crianças que têm Hum. muito apetite. Pode ser usado nessa região aqui, mas tem que ser com uma diluição bem especial, né? Porque Uhum. criança e a outra coisa, não pode sair no sol, porque óleos cítricos Nós temos cuidados também, tem né? A gente vários pensa que é cuidados que algo precisam ser. simples, mas também Não. não é, né? Então, tem vários cuidados que precisam ter, né, para fazer o uso. Mas o básico mesmo, que é o lavanda, Lavanda e alecrim. o alecrim, Uhum. né? Por exemplo, o tangerina, que é o olhinho da alegria, né? O olhinho da Ah. disposição. Existe um tipo de blend, por exemplo, que é o Brave, Hum. para crianças que têm dificuldade de socialização, Hum. né? Que Que não conseguem falar a com gente que é outras leigo, a gente nem pessoas. imagina que tem para Gente, todas as tem para situações, tudo. né? É muito Tem bacana, para tudo. esse segmento que você escolheu, muito bacana. E aí, uma pergunta bacana aqui para você também. Você já acompanhou casos em que a aromaterapia fez uma diferença incrível na vida das pessoas, né? Tem, conta um pouquinho dessa sua experiência. Olha, o caso do filho de uma amiga Hã. que sofria com convulsões, né? É uma criança Olha, até me neuroatípica. arrepiei. É, ele tinha muitas convulsões. Ela se tornou aromaterapeuta também, ela é consultora de bem-estar. Por conta E disso? por conta disso, porque ela começou a usar os produtos no filho dela e ela viu o quanto isso fez diferença. Ele toma as medicações, faz todos os Uhum. tratamentos, terapias, como eu falei, né? É um auxílio. E aí, a partir do momento que ela começou a usar o óleo de copaíba, né? Nunca ouvi falar. Nossa, óleo de copaíba. O copaíba, ele é a nossa cannabis. É a cannabis Ah. brasileira. É daqui da Uhum, Amazônia. uhum. Então, ele tem uma ação terapêutica muito bacana. Como eu falei, é aquele óleo que age nos nervos. Então, ela começou a fazer o uso desse óleo no filho dela, 3 vezes ao dia. Isso, claro, né, com toda a atenção e Acompanhamento, cuidado, né, cuidado. e falando Aham. com o médico e tal. E, cara, ele parou de ter as convulsões tão frequentes como ele tinha. E aí ela se apaixonou, né? Não tem como. Quando É, você viu o benefício, prova o quem benefício, vive isso, né, ela é viveu isso. na pele, vive isso na pele e vê o benefício, o que ela deve ter pensado: "Eu vou E, colocar e é isso em para prática para ajudar as outras pessoas". e é para a família inteira, porque aí você imagina ela com uma criança que convulsiona 2, 3 vezes ao dia, que toma medicamento, que faz todos os tratamentos. Imagina a cabeça e o estado dessa mãe. É. E- Mas ainda tem muito preconceito com relação a esse óleo, não tem? Ai, tem Tem muito, eu muitos. escuto bastante, com Sim, relação a isso. Aliás, eu tenho amigas que poderiam utilizar, mas tem medo. tem medo, tem medo. Na verdade, é que tem Tem que muitas, desmistificar um pouco disso infelizmente, também, né? primeiro que não é nada místico. Aham. Isso aí que você falou é importante, porque já aconteceu, tipo, de pessoas me falarem, ai, tem que ter fé, né, para usar óleos essenciais. E, tipo, não precisa ter fé, porque Não é uma religião, não é uma gente, nada religião, não tem disso. nada a ver, né?
Então, os óleos essenciais realmente eles agem ali no Uhum. nosso sistema límbico. Isso é comprovado, a gente percebe, a gente sente. Então, eu sempre, quando a pessoa é assim, e eu era muito cética, Hum. eu sempre sugiro para a pessoa que faça uma jornada terapêutica, né? Use por 7 dias, então, e aí depois você me fala como é que foi o resultado. Porque é só assim que a gente quebra objeções em O relação a isso. preconceito com Exato, relação não a tem isso. como a pessoa experimentar do benefício, usando o óleo correto, claro, e consultando também uma pessoa responsável, que não queira somente ali empurrar produtos para ela, né? Uhum. Ela precisa entender que é uma questão de saúde mesmo e de Uhum. bem-estar. Uhum. E, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm responsabilidade com isso. Por isso a gente está conversando aqui para Isso. esclarecer bastante, né? Prometem coisas que não podem se cumprir, Uhum. né? Mas eu tô aqui para falar exatamente do bem, É do bom. isso aí. Aqui é a rede de acolhimento. É isso. E para encerrar, Jaque, se você pudesse dar um conselho para as famílias que querem incluir a aromoterapia na vida das crianças, ou até mesmo da própria família como um todo, qual seria esse conselho? Nossa, que pergunta! Pergunta boa, hein? Pergunta Para a gente boa. encerrar com essa pergunta. Gente, não tenham medo. Eu acho que esse é um conselho bom, assim. Não tenham medo, mas vão com calma. Né? Dá para ter muitos benefícios através da aromaterapia, desse tipo de tratamento que faz parte da Ayurveda, né? Que é a medicina indiana. Uhum. É, só usem, Experimentem experimentem. e vão amar. Vão amar, com certeza. Querida, muito obrigada por ter Eu que vindo aqui agradeço. hoje. Esse canal aqui, eu tô aqui emocionada de te Ai, já conhecer. E eu, como eu falei, acabou, já gente. rolou uma empatia gostosa aqui. Muito rápido. Obrigada, Volta. viu? Tá vendo? Olha, o negócio vai, né? Que conversa maravilhosa, já que adorei você. A gente viu como a aromaterapia pode ser uma aliada incrível para trazer mais equilíbrio, bem-estar para crianças e famílias. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conhecimento. Vamos espalhar esse cuidado e essa troca. Obrigada por ficar com a gente e até o próximo Você Pode.